Oi, pessoal, vamos começar aí mais uma aula de artes, né? Hoje a gente vai falar de novo sobre um tema da apostila, então abram aí as apostilas de vocês nas páginas 13 e 15. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre um tema muito interessante na história da arte, que foi a época, o período da arte rupestre. O que é, então, essa arte rupestre, né? Aí na página 13 da apostila de vocês, vai ter uma história, né, do que é essa arte, quando ela começou, quem usava esse tipo de arte, né? Então aqui a gente tem um registro bem interessante que eu vou ler com vocês. A arte é como um livro de história. Ela registra como a sociedade viveu e os acontecimentos da época. O período da história anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. Como naquela época não existia escrita, os homens da pré-história desenhavam nas cavernas. A esses desenhos chamamos arte rupestre. As pinturas nas grutas trazem revelações sobre os costumes dos seus moradores pré-históricos. Gente, então a gente observando esses desenhos, a gente pode perceber qual era o registro aí dessas pessoas nessa época, né? Os estudiosos que eles estudaram, observaram de perto esses desenhos, eles nos contam que esses desenhos registram momentos importantes da vida dessas pessoas, momentos de trabalho, momentos de comemoração, momentos de quando eles semeavam e colhiam, né? Os frutos que eles, a época da colheita para eles, né? Então, eram sempre uma época de comemoração, uma época importante para essas pessoas, né? Um período da história deles que eles consideravam muito importante. E como ainda não existia a escrita, eles usavam os desenhos para registrar esses momentos, né? Não existia escrita, não existia o papel, não existia caneta, existiam só essas rochas onde eles viviam aí, e acabaram fazendo então as suas artes nessas próprias pedras, nessas próprias rochas, tá bom? Pessoal, na época em que os homens faziam esse tipo de arte, que é a arte rupestre, não existia tinta pronta, né? Como a gente falou. Eles usavam ossos queimados, plantas, carvão, sangue e gordura de animais. Os pincéis eram feitos de pelos e penas. Muitas vezes eles pintavam com os dedos, retratavam principalmente cenas de caça. Então aqui a gente tem, aí na apostila de vocês também tem vários exemplos de vários momentos registrados dessas pessoas, né, da pré-história, e utilizando a arte rupestre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar essa leitura na apostila de vocês, entender um pouquinho mais como que era essa arte rupestre. Aí na apostila também de vocês, na página 15, vai trazer alguns desenhos de povos pré-históricos no Brasil, que deixaram registros aqui no nosso país em algumas cavernas, tá? Então tem uma parte aqui do nosso país, aqui que se chama Serra da Capivara, no estado do Piauí, onde eles encontraram esses registros em algumas cavernas. E também nesse mesmo lugar foram encontrados alguns utensílios usados pelas pessoas, utensílios de pedra, ossos e restos de fogueiras. Então, quando a gente observa essa arte, a gente observa esses utensílios, a gente começa descobrindo como eram a vida dessas pessoas, né? A história dessas pessoas. Então, através desses desenhos, dá para a gente conhecer um pouco aí sobre a história, sobre a nossa própria história e o começo de tudo, né? Então, vocês vão continuar essa leitura aí nas páginas 13 e 15. Tem algumas questões para vocês responderem na página 13. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno de português, responder essas perguntinhas no próprio caderno e após responder, vocês vão fazer uma representação do desenho rupestre aí no próprio caderno mesmo de português de vocês, tá bom? Escolham uma das opções. Vocês podem observar que alguns desenhos eles mostram momentos de
caça, um momento de colheita, um momento onde eles estavam realizando algum tipo de trabalho ou algum tipo de comemoração. Então, escolham um desses momentos e façam um desenho no caderno de vocês usando essas características da arte rupestre, tá bom? E aí depois a gente compartilha os desenhos de vocês na próxima aula. Um beijo, pessoal. Boa aula para vocês. Tchau!